Então, agora, enfim, te pergunto, Márcia, quais os impactos para as redes de receber obras que não conversam com a visão da BNCC e dos currículos? Por favor. Bem, nós temos aí uma questão bastante preocupante para os dirigentes municipais de educação. Às vezes é muito, vou dizer até mesmo um pouco cômodo pensar uma política lá em cima e você não ouvir aqueles que estão no chão da escola, aqueles que executam a política em relação à sua implementação. Eu vejo que o livro didático, sem sombra de dúvida, é uma conquista muito grande, é muito importante. No entanto, nós temos a questão que o livro, o PNNB da educação infantil, ele trouxe bastante problemas e vai trazer ainda problemas muito sérios para os municípios, muitos retrocessos em relação à forma como está estruturada, fora de contexto. O seu conteúdo ele está realmente na contramão da BNCC e das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, esta que foi aprovada lá no ano de 2009, e que passou a ser um marco para a educação infantil, essas diretrizes curriculares, e complementando com a BNCC. Posterior a isso, nós tivemos toda a questão... Só um minutinho, Bia. Ele explicou, e agora quem que está fazendo as avaliações? Rony, eu vou pedir para você falar um pouquinho em relação aos casos de Covid e os casos... Mas eu estou participando de 2 lives aqui ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu estou assim, tá? Então, conforme eu estava dizendo, vai dar certo, passando todo esse processo, nós tivemos ali a questão dos PPPs, os projetos políticos pedagógicos, a questão dos currículos, adaptado posterior à BNCC, e, de repente, a gente se depara com um livro didático que vem para o processo de escolha totalmente deturbado, onde coloca a educação infantil como etapa preparatória. Educação infantil não é isso que nós defendemos. Existe uma concepção de criança, uma concepção de educação, uma concepção de ensino, que desde a década de 90, o país, os municípios, ele vem se aprimorando isso desde o reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica. E é muito complicado esse livro didático que está totalmente fora desse contexto que até agora nós defendemos para a educação infantil. O cuidar e educar, os campos de experiência, a questão da criança ter o seu tempo de aprendizagem, não trabalhar de forma mecânica. A gente percebe que esse material, ele vem realmente compartimentando a alfabetização, antecipando um período preparatório da alfabetização para a educação infantil, algo que há muito tempo já foi rejeitado, que nós percebemos que não teve experiência de sucesso, como se a educação infantil fosse em forma de cartilha, e não é isso que nós queremos. E sabemos muito bem que isso vai trazer reflexos sérios para as redes, e principalmente na questão de formação de professores, onde nós temos municípios que, tecnicamente, não tem uma boa estrutura de pessoal, de material, de orientação nos diferentes recantos do nosso país, e a gente percebe que o livro didático, para muitos, é ele que subsidia a formação de professores e a prática pedagógica. Então, isso são questões muito complicadas, que a gente percebe que pode sim trazer um agravamento muito grande, porque os nossos professores, que até hoje nós trabalhamos de forma crítica realmente, cobrando deles o planejamento, o currículo, concepção de ensino, concepção de escola, concepção de desenvolvimento humano, a gente se depara com material totalmente mecânico, fora desse contexto. E se a moda pega, entre aspas, aqui, esse professor começa a utilizar simplesmente esse livro, a própria questão da formação continuada em cima disso, esse livro ele é muito facilitador, no sentido de recortar, de pontilhar, e não tem toda aquela questão do desenvolvimento crítico da criança, que durante muitos anos a gente vem buscando esse desenvolvimento. Então, eu penso que seria isso, então, na questão da formação de professores, na questão das equipes pedagógicas e principalmente no planejamento. Então, isso vai trazer realmente uma intercorrência, traz uma questão muito complicada para as redes públicas municipais de ensino.
Então, é como se uma caminhada histórica que nós tivemos na educação infantil e na alfabetização, a gente, de repente, vê isso colocado de lado. Toda aquela construção da BNCC, que durante muito tempo houve toda aquela mobilização nacional, a gente vê isso colocado de lado. E não é isso que nós queremos para a educação infantil e para o ensino fundamental do nosso país. Muito bom, muito obrigada, Márcia.